Eu sou o professor Ciro Boiadeiro, vou dar umas diquinhas de física para vocês aqui hoje. Hoje nós vamos falar sobre eletrodinâmica, um assunto que está em alta, sempre cai no Enem. PISME também da UFJF está caindo muito, sempre cai exercício de circuitos elétricos, de energia consumida, de alguns aparelhos elétricos, potência dissipada. Então a gente vai começar a ver isso aí nas próximas dicas, ok? Bem, corrente elétrica nada mais é do que o deslocamento de cargas elétricas num determinado intervalo de tempo. Peraí, o que eu falei? Corrente deslocando no intervalo de tempo. Por isso que corrente elétrica é carga por tempo. A unidade, então, no sistema internacional vai ser coulombs por segundo, que nós chamamos de ampere. Então, amperagem vem de ampere, que é a unidade de corrente elétrica. Se você pegar um fio condutor, aquele fiozinho na sua casa, que liga a televisão, que liga o chuveiro, que liga qualquer coisa elétrica, vai ter carga se movimentando dentro dele. E corrente elétrica nada mais é do que o movimento dessas cargas. O sentido convencional da corrente elétrica é o deslocamento de cargas positivas. Por que isso? Quando os caras estudaram isso, desenvolveram toda a teoria de corrente elétrica, eles não sabiam da existência dos prótons e dos elétrons. Hoje a gente já sabe que o próton está lá no núcleo atômico e o elétron girando em torno do núcleo. Sabemos então que os elétrons é quem se movem, né? Por isso, hoje nós sabemos que o sentido real é o contrário do convencional, mas apenas uma formalidade. Tem que estar no sangue, tem que lembrar que corrente elétrica é o deslocamento de cargas positivas no sentido convencional, mas no sentido real é o deslocamento de cargas negativas, que é contrário. O que é resistência elétrica? Resistência elétrica não confunda com resistor. Resistor é o elemento, é uma coisa, é o fiozinho, por exemplo, de uma lâmpada. Essa coisinha que tem aqui dentro da lâmpada, aquele fiozinho que fica o quê? Brilhando quando você liga a lâmpada, é o resistor, é um filamento do elemento químico chamado tungstênio. Resistor, então, é o fiozinho, que tem uma propriedade que nós chamamos de resistência elétrica, que é a propriedade que aquele filamentozinho tem de resistir à passagem de corrente elétrica. O símbolo do resistor é esse aqui. Em qualquer circuito, em qualquer aparelho que você vê, esse símbolo significa que ali tem um resistor. O que é um resistor? O resistor é um elemento, não se esqueça disso, as pessoas confundem resistência com resistor. A resistência do chuveiro que as pessoas falam no dia a dia, na verdade, não é resistência, é o resistor, que é essa paradinha que tem dentro do chuveiro. É o cara que aquece a água, é o resistor, que possui uma propriedade chamada resistência elétrica. A resistência elétrica é a resistência que o resistor possui à passagem de corrente elétrica. Então, nesse carinha aqui, nesse filamentozinho, quando passa uma corrente elétrica, ele vai dissipar energia na forma de calor, esquentando, se aquecendo. Então, ele vai aquecer a água também. É assim que funciona o chuveiro. Então, deixa eu ver se eu entendi. A lâmpada também, uma lâmpada incandescente, ela tem um fiozinho dentro dela, que é um filamento de tungstênio. Ele é um resistor, que possui uma propriedade que nós chamamos de resistência. Quando passa a corrente por esse filamento, ele aquece, dissipando energia na forma de calor. Mas ele dissipa tanta energia que ele começa o quê? A brilhar. Aí que gera a luz da lâmpada. Então a lâmpada, esse filamentozinho, é um resistor, que possui a propriedade que nós chamamos de resistência elétrica. A unidade de resistência elétrica no sistema internacional é ohms, que é dado por esse símbolozinho aqui, parece uma ferradurazinha, né? Invertida, mas é o símbolo da resistência elétrica, ohms. Efeito Joule nada mais é do que a dissipação de energia na forma de calor por um resistor, quando por ele passa uma corrente. Então o chuveiro da sua casa, o secador de cabelo, a chapinha que as mulheres usam, né, para alisar o cabelo, quando passa uma corrente, começa a esquentar, dissipa energia na forma de calor. Isso é o efeito Joule. Então nada mais é do que a dissipação de energia na forma de calor por um resistor, quando passa uma corrente elétrica naquele resistor. Então, moçada, o que nós vimos? Que
O resistor é um elemento que possui uma propriedade que nós chamamos de resistência. Mas espera lá, quando que vai passar corrente elétrica no resistor? Aí que você tem que estar lembrando, tem que estar no sangue. Não se esqueça jamais que só passa corrente elétrica em um resistor se ele estiver submetido a uma DDP, a uma diferença de potencial elétrico, também chamada de voltagem ou tensão. Se não tiver DDP, não tem corrente elétrica no resistor. É a famosa primeira lei de Ohm. Só passa corrente elétrica no resistor se ele estiver submetido a uma DDP. Ah, então, agora eu entendo por que a tomada tem que ter pelo menos 2 buraquinhos. Sabe por quê? Porque um buraquinho tem um potencial VA, o outro buraquinho tem um potencial VB. Quando eu ligo um aparelho qualquer, por exemplo, uma lâmpada, vai estar submetida ao quê? A uma DDP. Se eu tenho uma lâmpada submetida a uma DDP, vai passar uma corrente elétrica nela. Então, por isso que a lâmpada funciona. Se eu não tiver esses 2 pontos com diferentes potenciais elétricos, para se estabelecer uma DDP, não vai ter corrente elétrica no circuito, não vai funcionar nada. Então, por favor, esquece o nome da sua mãe, mas não esquece que só passa corrente elétrica no resistor se ele estiver submetido a uma DDP. Bem, moçada, então essa foi mais uma dica do professor Ciro Boiadeiro. Até a próxima dica, um grande abraço e estude. Física tem que estar no sangue. Um abraço.